Preço. Preço é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar como definir preço aqui no Gestão Fisioterapia e no Negócio Fisioterapia. Então, hoje o tema é como se posicionar e como definir preço. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre preço, como fazer o seu negócio, o seu serviço valer mais. Como cobrar, né? Vamos lá, deixa eu fixar aqui o comentário. Muito boa noite, muito boa noite. Vamos lá. Aqui. Boa noite, boa noite, boa noite todo mundo. Vamos falar sobre preço. Boa noite, Oi, Lúcia. Rafa. Segunda de primeira. Segundou. E a gente está aqui. Então, vamos recomeçar. Boa noite, eu sou Luciana Bilitário. Estou aqui hoje com o Rafael Ferres e a gente está aqui no Negócio Fisioterapia e no Gestão Fisioterapia para a gente falar sobre preço. Então, vamos lá, né, Rafa? Se o papo é preço, vai ficar cheia essa live aqui hoje, porque todo mundo quer saber, né, como cobrar, o que cobrar, como estruturar preço. É sempre uma enxurrada de perguntas sobre isso, que obviamente que a gente quer ser melhor remunerado pelo serviço que a gente presta. Isso é importante para todo mundo, é importante para a profissão, é importante para os profissionais e para a nossa sobrevivência. Afinal de contas, se a gente não cobra adequadamente, não sabe como constituir, né, o valor de um atendimento, a gente vai ficar aí deixando um pouco a desejar. Então, Rafa, devidamente apresentados, vou falar de novo, que eu estou vendo que está enxurrando de gente aí nova entrando. Eu sou Luciana Bilitário, estou aqui hoje com Rafael Ferres, a gente está falando do negócio fisioterapia e do gestão fisioterapia. Nós somos fundadores aqui e hoje a gente vai falar sobre como fazer o seu serviço na fisioterapia valer mais, como cobrar. É sempre uma questão muito estratégica, mas também tem alguns procedimentos que a gente pode ter, né? Uma estratégia em si, uma linha de pensamento, uma organização. Rafa, você quer falar um pouquinho sobre como fazer ou como cobrar mais, ou a gente vai direto às perguntas? Quer fazer sua introdução do que é que você tem sentido sobre isso, desse posicionamento desses fisioterapeutas? Primeiramente, boa noite, né? Para todos, para todas, Lu. Novamente, um prazer estar aqui contigo. Eu acho que a questão é uma questão central, né? A formação de preço. Não só nos serviços de fisioterapia, mas num contingente geral de qualquer profissional liberal, qualquer autônomo, qualquer pessoa que resolve ir para campo, né, e abrir sua clínica, abrir seu consultório, atender a domicílio, acabou de se formar e quer ter uma carreira de sucesso, minimamente dizendo assim. O preço ele é central, né? A gente não faz nada sem uma receita adequada. Isso já é dito em diversos momentos, desde da continha de padaria lá até os melhores sistemas que controlam isso. A gente precisa entender que o fisioterapeuta ele precisa ter uma definição de preço baseada em dados, baseada na realidade dele e naquilo que ele quer atingir, né? Não dá para ele precificar genericamente, como a maioria de nós fazemos, né? Isso precisa partir de um dado real, né? Então, eu acho que é isso que nós vamos construir aqui, falar um pouquinho, né, de como que a gente pode explorar, né, no bom sentido, essa questão do preço. E eu espero que o pessoal, se tiver dúvida, etc., vá mandando pergunta aí, que depois do nosso roteiro, né, Lu, a gente responde o que A tiver. gente responde. Então, vamos começar pela pergunta, eu acho que é essencial. Como definir o preço no atendimento? Então, como eu, fisioterapeuta, vou definir o preço que eu vou cobrar numa consulta fisioterapêutica? Tá, então a gente tem uma fórmula para fazer isso, né? Que é a fórmula que está lá no site do Negócio de Fisioterapia, quem quiser acessar pode calcular seu preço de forma gratuita. Primeiro você tem que definir algumas variáveis. Quais são elas? O primeiro é quanto que você deseja
recebeu, quanto que você deseja ganhar. Essa é uma variável. A segunda variável é quais são os seus custos fixos. A terceira variável, quais são os seus custos variáveis. E aí a gente fecha esse primeiro eixo de custos. E depois a média de atendimentos que você faz no mês. Então, você tem essas 4 variáveis para definir. Você vai juntar o quanto você quer ganhar, o seu custo fixo e o seu custo variável. Você junta isso, soma e divide pela média de atendimento que você tem. Isso você vai ter um valor e esse valor é o teu preço. Isso é muito básico de fazer. O que é difícil de se chegar, primeiro, é os custos fixos e variáveis. Entender esse processo é um pouco mais denso, né? O que é custo fixo, o que é custo variável, porque você vai ter que pegar lá tudo que você gasta, todos os seus custos, a tua receita também, vai ter que colocar lá na pontinha do lápis e fazer, ó, isso é custo fixo, isso é custo variável, etc. Média de atendimento, vai ter que fazer um cálculo, eu sugiro sempre fazer mensal esse cálculo, vai ter que pegar seu histórico de atendimento e avaliar quantos atendimentos você fez. Lembrando, não é a quantidade de pacientes, é a quantidade de atendimentos, porque tem pacientes que você atende uma vez, tem pacientes que você atende 3, 4, 2, enfim, né? E aí você vai ter a relação de preço que você precisa ter. Então, veja, quando eu uso essa fórmula, eu estou trazendo dados reais para a formação de um preço real. Então, a gente sai do abstrato e entra num dado muito específico, né? Muito assim, com evidência, né? A gente fala de prática baseada em evidência, então isso é prática baseada em evidência para a gestão. E aí você cerca, né? Esse negócio de preço abstrato consegue definir. Rafa, tem muita gente, e cada vez cresce mais isso. As pessoas que trabalham em cidades menores, no interior. E essas pessoas, né, dessas cidades pequenas, eu falo no interior porque as cidades pequenas normalmente, né? Sim. E essas pessoas têm trazido muito essa dificuldade de precificar. Às vezes eles são o primeiro fisioterapeuta, a primeira fisioterapeuta da cidade, e aí eles ficam com todos esses receios para constituir um preço de uma consulta, de um atendimento. Então, a pergunta que eu trago, baseado no que tem aparecido muito por aqui, né, pelas nossas redes sociais, é possível cobrar um preço mais alto numa cidade pequena? Lógico que né? Inclusive, a gente tem que pensar que não existe lugar que não tenham pessoas com poder aquisitivo disposto a pagar por bons serviços. Né? Se fosse assim, muitas empresas não estavam em cidades pequenas. Né? Boas pessoas não estariam hoje, ainda mais com a pandemia, com o deslocamento de grandes gestores, funcionários ótimos, que têm um salário alto, migrando para cidades menores por conta da pandemia, por conta da estrutura de home office. Hoje é assim, mas veja, todo lugar nós teremos pessoas dispostas a pagar pelo nosso serviço, a pagar bem por bons serviços. O problema é que muitas das vezes a gente não consegue virar essa chave de ser um diferencial, né? Então, porque a estratégia está aí. Veja, quando eu venho para uma cidade, vamos usar o exemplo da maior cidade que nós temos, São Paulo. As pessoas elas não criam um negócio, quando eu estou falando em serviços de fisioterapia, pensando na cidade como um todo. Ela pensa em regiões da cidade, em bairros, e por aí vai. A cidade pequena, ela também precisa se comportar dessa forma. E quem está em cidades menores ainda tem um fator positivo que é o deslocamento, que as cidades elas são inclusive mais próximas, né? Então isso te dá uma vantagem competitiva também. Eu acho assim, existe o lado bom, existe o lado ruim, né? Mas a gente sempre tem que aproveitar e tentar entender quais são as particularidades daquele negócio e criar estratégias específicas para eles. Mas assim, nós sempre teremos pessoas dispostas a pagar valores maiores do que o normal para bons serviços. Isso sempre vai existir, né? A gente sempre, e uma coisa que a gente sempre traz no aprimoramento, sempre discute em aula, é que a gente tem uma informação que ela é globalizada. Todo mundo tem acesso à informação. Mas a condição de empreender, ela é sempre local, né? Ela é sempre regional. Então, eu tenho uma condição em Salvador de uma forma, em São Paulo eu já tenho outra, né? E tenho o lado bom e o lado ruim.
Então, a gente sempre tem que pegar essa informação e construir uma estratégia que agregue valor ao nosso serviço para que a gente possa superar a expectativa, né? Dar um serviço agregado para aquele paciente, para aquele cliente e fazer com que ele tenha uma percepção de valor elevado e aí sim ele esteja disposto a pagar um preço, né? Interior, você tem uma massa, interiores ou cidades menores, você tem uma massa econômica interessante, né? Você tem pessoas que têm um poder aquisitivo interessante. Então, eu acho que aproveitar, é olhar para isso, né? Então, assim, se eu tenho 4, 5 pessoas que podem pagar de forma diferenciada naquele bairro, naquele lugar, eu vou investir nessas pessoas. Eu não vou investir em 50, 100 que não podem pagar, né? Enfim, fazer uma organização para que você tenha noção do quanto você vale e é dali para cima, não dali para baixo. É o nicho, né, Rafa, de pacientes, e aí essa Nichado. análise de ambiente interno, de ambiente externo, esse posicionamento estratégico também é uma coisa que a gente discute muito nos cursos. Como é que você vai se posicionar, quem é o público que você vai alcançar, né, quem é o seu persona, e assim você vai buscar, né, a gente discutiu isso na live anterior, está aí gravada nas nossas redes, como ter mais pacientes. Então, a gente já conversou sobre isso, está sempre conversando, e claro que no aprimoramento a gente aprofunda. Mas a gente está falando de preço, e não tem como não entrar nessa história. A gente está vivendo inflação, né? E tem muita gente chegando assim, poxa, preciso, meu custo aumentou. A gente está falando de como constituir o preço de uma consulta, de um atendimento, de um serviço fisioterapêutico, né? Meu custo aumentou, eu vou ter que fazer um reajuste, né? Porque o custo está maior e eu tenho que manter ali a receita para manter o meu negócio. Eu tenho que fazer algum grau de reajuste. E aí uma pergunta que chega, e às vezes chega para nossas redes, chega para nossos ex-alunos, eles chegam, tanto quem trabalha em consultório, como tem clínicas maiores também, como quem atende em domicílio. Eu vou aumentar o preço, né? Como é que eu faço isso? Tem alguma estratégia para aumentar o preço sem perder o paciente? Né? As pessoas ficam muito com esse medo, né? O que você orientaria? Como elevar o preço, né? E continuar tendo aqueles pacientes e até ter mais. Tem Vamos lá, Lu. alguma fórmula? Eu acho que assim, o primeiro ponto é a gente ter isso passa muito pela cultura do compliance também, né? A cultura da prevenção de acontecer alguma coisa. Porque, primeiro, a gente tem que pensar assim, nós tivemos uma inflação acumulada beirando ali os 10%. Então, pense, um pó de café ele está 10% mais caro em tese. É óbvio que a gente sempre sente que isso está, no dia a dia, tá maior. Maior. Mas vamos dizer que, vamos seguir o índice. O que a gente tem que pensar? Que se o preço de tudo aumentou, você também precisa fazer esse acompanhamento. Ah, mas é difícil, Rafael, etc, etc. Então, depende. Porque, primeiro, o quanto você é indispensável, o quanto o seu serviço é indispensável para aquele cliente. Por isso que é importante nichar. Por isso que é importante você ter uma noção do que você está atendendo e o quanto que você agrega de valor para aquela pessoa. Para que você se torne indispensável e uma correção anual do seu contrato, isso não seja doloroso. Porque quem faz planos hoje, por exemplo, de academia, tem reajuste, vai direto. Você está assistindo Netflix, reajusta direto, ninguém reclama. Agora, vai reajustar uma conta de luz, uma conta de água. A gente fica bravo porque a gente não percebe valor naquilo. Mas em outras coisas que a gente entende que tem valor, a gente aceita, né, o aumento. Agora, esse aumento ele precisa ter um processo qualificado por trás dele. Então, primeiro, quando você admite um cliente, quando essa pessoa ela se torna um cliente, um paciente seu, você precisa ter um contrato que vai balizar essa relação. E está explícito no contrato, não é letra miúda, não, é conversar com a pessoa, explicar que você faz uma correção anual do valor do seu atendimento. É assim, quem aluga uma casa, um apartamento, todo ano reajusta. Isso está padronizado. Agora, nós, normalmente, o fisioterapeuta, nós fisioterapeutas, a gente não tem essa organização contratual.
né? A gente não baliza a relação comercial por um instrumento, né? Fica muito de boca, aquilo, etc. Então, o primeiro ponto, Lu, estabelecer contrato. O paciente entrou, tem que ter um contrato estabelecendo qual que vai ser, como que nós vamos balizar essa relação comercial, né? O segundo é a gente sempre agregar serviços que tenham valor percebido pelo paciente. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui bem da minha cabeça aqui agora. Eu atendo o público na geriatria. Eu tenho um serviço que é voltado para o nicho de idosos. Eu não vou definir uma pessoa específica. Eu vou nichar só de forma genérica. Eu posso criar, por exemplo, um monitoramento de prevenção de queda. Ou avaliar quantas quedas ele teve naquele ano, né? E eu faço isso para agregar valor ao serviço. Eu não cobro mais dele, né? Eu estou incluindo um serviço a mais para, inclusive, ele ter uma percepção de que, nossa, eu tenho no meu processo de cuidado, agora eu vou ter um monitoramento além do atendimento. Então, ele vai monitorar, ele vai ligar lá na minha casa para perguntar se eu caí, né? E aí, vamos lá, a dona Maria, ela caiu 2 vezes no ano, no outro ano ela caiu 1. E aí você vai falar para ela, olha, dona Maria, olha que legal. A senhora teve 2 quedas e agora a senhora teve só 1. Então, nós avançamos 50%. Agora nós temos que fazer o possível para evitar essa queda. Então, assim, são instrumentos que a gente vai agregando e vai transformando o que a gente chama de experiência desse cliente, né? Porque, veja, será que em outro lugar ele vai ter isso? Provavelmente não. Então, ele vai pagar para você por isso, né? Ele vai pagar para ter o seu cuidado, para ter a sua dedicação no processo dele, né? E eu acho que uma coisa importante, Lu, até quando a gente pensa em receita, desenvolvimento sustentável da empresa, é você introduzir serviços recorrentes. Como, por exemplo, o Pilates. Eu sou muito fã do Pilates, porque eu acho que o Pilates ele é prática de exercício físico, tem um viés terapêutico e ele é recorrente. Quando a gente pensa em negócio, é uma coisa que a gente vê com bons olhos, né? Porque o paciente sempre está ali, mesmo que numa ação preventiva, ele tem um tempo, um ciclo de vida maior do que nos outros negócios. Então, eu sugiro sempre implementar sistemas de venda recorrente para que o paciente ele se torne parte do ecossistema. Isso ajuda muito a desenvolver experiência. Enfim, eu acho que esse caminho é o mais adequado. Eu acho que você falou 3 coisas aí fundamentais. De forma simples, tudo que é combinado não pega ninguém de surpresa. Então, se você tem um contrato, a pessoa já sabe, as pessoas já sabem que vai ter um reajuste porque a gente tem inflação, né? E não precisa ficar chorando sobre isso. É um contrato, vai haver reajuste. Quando você vai fazer esse contrato com o paciente, isso já é falado. A outra coisa é que a gente nunca consegue dissociar preço de valor. Preço é um número, valor é uma percepção do serviço. Então, você deu um exemplo aí muito legal que a gente pode... Eu acredito que as pessoas tiveram insights quando você deu o exemplo. Porque eu falo direto, o que você tem... Como é que você está conversando, mantendo relacionamento com o seu paciente? Não é só cartão de aniversário, sabe? É alguma coisa que esteja dentro da prática profissional. Então, por exemplo, um paciente crônico... uma análise do local de trabalho dele, uma análise semestral, incluído lá. Você vai ter um agendamento, né, de ir até a casa do paciente, fazer uma visita domiciliar, alguma coisa assim, se for numa clínica, no consultório, uma visita domiciliar, para fazer uma análise de melhorias, pacientes da cardiorrespiratória podem ser feitos também, da neuro. Gente, são infinitas possibilidades. Né? São crianças que vão para uma clínica, para um consultório, para um ambulatório de pediatria, por exemplo, você ir na casa da criança, né? O atendimento não é domiciliar, estou dando um exemplo contrário. Então, você vai até a casa da criança, faz uma análise, um relatório, orientações, uma cartilha. Claro que isso agrega, claro que você é visto como um profissional diferenciado. É aquela coisa de sair um pouquinho da caixa e começar a ampliar as possibilidades. Eu tenho uma ex-aluna do curso, Rafa, que recentemente ela me enviou, olha que coisa legal do curso de aprimoramento, ela enviou que ela começou, depois do curso a gente tem muito esses insights, né? E ela começou a fazer os vídeos curtinhos
né, para enviar para os pacientes de acordo com o que eles tinham. Ela disse, deu trabalho no início, deu, mas agora eu tenho um portfólio enorme. Ela faz isso na varanda da casa dela, com uma roupa preta. É a irmã que filma, é uma coisa extremamente simples, mas está super bonitinho. Ela edita e manda aquele videozinho de 1 minuto com orientações para o paciente. É individualizado. Claro que isso agrega. Claro que o paciente pensa, nossa, que carinho, que cuidado. Ele vai pensar em fisioterapia e vai lembrar de você quando ele precisar de assistência fisioterapêutica e vai indicar. Isso vai se multiplicar. Né? Então, eu acho que são, às vezes, esses pequenos insights que a gente tem quando a gente aprofunda um pouco o conhecimento em gestão e quando a gente entende o que é preço, o que é valor, o que é a jornada do paciente, o que é a experiência do paciente, o que é esse ecossistema que a gente fica falando aqui. Mas eu acho que você deu 2 dicas aí fantásticas. Uma é o que é combinado, não sai caro, e aí a gente falou de contrato. E outra é perceber que pode sim agregar valor, e nós temos muitas estratégias para agregar valor. A gente precisa só sair um pouquinho, ampliar a mentalidade, ver o que a gente faz de muito bem feito e passar a ofertar alguma coisa dentro desse pacote de serviço para ele ser um pouco mais duradouro, né? E aí você falou da recorrência, como Pilates e outros serviços podem oferecer. Vamos voltar, porque tem uma outra questão aqui que aparece demais. Atendimento domiciliar. A gente sabe, a gente não tem esse levantamento exato, talvez em alguns meses a gente tenha alguns estados, mas a gente não tem esse levantamento exato de quantos fisioterapeutas atendem em domicílio, por estado, por cidade. A gente acredita que sejam muitos, e muitos, né, que inclusive continuam na assistência hospitalar, tem sua clínica, seu consultório, também atendem em domicílio. Então, o domicílio é uma fonte muito interessante de renda e muitos fisioterapeutas e pacientes optam, inclusive, por esse tipo de atendimento por diversas situações, comodidades, enfim. E aí aparece muito aqui sobre a cobrança, o valor, o preço. Vamos falar de preço, porque hoje a gente está falando de número. Qual é o preço que eu devo cobrar no meu atendimento domiciliar? Então, Luciana... Vamos lá. Eu ia Acho que o falar, atendimento... Luciana, estou recém-formada, hein, Rafa? Estou aí com Vamos lá. um ano e meio de formado. Vamos para a realidade da galera. E Vamos lá. quero... A primeira Vai. questão. A primeira questão que eu o preço, a gente vai continuar dentro da lógica da fórmula que a gente falou no começo da live. É aquilo. Quando você... Porque a gente precisa ter foco. E assim, um dos problemas, eu acho, da assistência domiciliar é que a gente muitas vezes dispersa do foco. Até não por qualidade, mas por quantidade de atendimento. Porque, veja, se eu tenho o meu preço definido, meu preço definido é aquele, né? Tendo o meu preço definido, eu preciso eleger se aquela proposta comercial de contratação do meu serviço ela é viável para o meu negócio ou não, se ela é viável para mim ou não. Então, assim, essa é a questão central da assistência domiciliar hoje. Porque se eu definir meu preço, que meu preço de atendimento ele é R$ 80 para dar certo o meu negócio, não dá para eu aceitar menos disso. Porque se eu aceitar menos disso, outro tem que pagar. Agora, se eu tiver a gestão disso, ok. Se eu tiver a gestão disso, ok. Se eu conseguir cobrar 40 e outro cliente pagar 120, tudo bem. Agora, se eu não conseguir, eu estou desgastando. Eu estou me desgastando, eu estou perdendo. Perdendo, não só deixando de ganhar, mas como perdendo também. Né? Porque o dinheiro, cada vez mais, ele vai desvalorizando. É natural isso. E nós temos casos assim de o mesmo preço hoje sendo o mesmo preço de 10 anos atrás sendo trabalhado hoje. Só que o fisioterapeuta que está atendendo, que está para assistência domiciliar, ele tem que ter o primeiro passo, ele tem que ter um filtro que, se não for adequado para o negócio aquele preço, ele não tem que aceitar. E eu estou dizendo assim, não é uma questão de contra ou a favor de alguma coisa ou outra. O que eu estou colocando aqui é modelagem de negócio. Porque se você aceita, se você concorda em reduzir o seu preço, você está disputando o preço. É como se eu quisesse comprar um shampoo e vou na farmácia mais barata, vou no mercado mais barato.
quando eu falo de serviço, eu não posso praticar dessa forma, dentro dessa ótica, né? Porque serviço, eu tenho diversas variáveis que definem esse preço, como a gente conversou no início. E tenho toda uma expertise que vai também definir esse preço. Então, não pode ser desconsiderado isso e simplesmente aceitar essa redução. Então, para definir o preço da domiciliar, utiliza a fórmula lá no site de negócio da terapia, e o que eu colocaria de diferente é para você ter uma atenção nos custos variáveis, porque na assistência domiciliar, o custo fixo ele é um pouco menor, porque você não tem um aluguel de consultório, você não tem aqueles custos de manejo do consultório, mas o seu custo variável ele é mais elevado, e ainda mais em épocas que a gasolina ela galopa o preço. Então você tem que fazer o controle, depreciação de carro, né? Se você tem uma média se você tem uma parcela de um carro, se você tem uma média de ano que você troca o carro, isso tudo tem que colocar dentro da conta, né? Para que você consiga fazer uma gestão desse custo variável mais efetiva e ter clareza para você conseguir definir o preço. Não adianta a gente atender, essa eu acho que é a questão central mesmo da domiciliar, assim, né? Não adianta a gente atender por um preço inferior ao que a gente propôs para o negócio e daqui 3, 4, 5 meses não está fechando conta. É melhor você atender menos. Porque se eu estou dizendo que nesse modelo de negócio o maior custo ele é o variável, eu só tenho quando eu operacionalizo. Eu só tenho esse custo variável quando eu atender. Então, se eu atender por um preço inferior ao que eu defini, eu estou perdendo dinheiro. Eu estou perdendo. É melhor eu não atender. E aí eu tenho foco em outras coisas, como, por exemplo, criar um vídeo lá na varanda e distribuir conteúdo. É melhor. Né? A gente tem que ser racional, né, Rafa? E assim, alguém colocou aqui, eu coloco o custo no preço a localização, combustível. Tá certíssimo. Qualquer entregador de pizza coloca a localização e o combustível no preço da entrega. A gente tem que ter essa noção de gestão. Então, assim, não é aleatório. Eu vou cobrar isso por isso. A gente mora em cidades diferentes, com custos variáveis diferentes, com pacientes morando em localidades diferentes. Se isso não for uma estratégia de gestão, um gerenciamento da gestão do atendimento, né? No caso, levando em consideração a gestão financeira, a gente não vai conseguir ter resultado. Aí você vai ficar com raiva do que você faz, com raiva da profissão, e na verdade o erro é operacional, o erro é da gestão, do conhecimento básico de gestão, que não tem como ter retorno dessa forma, né? Você vai estar literalmente pagando para trabalhar ou ficando no 0 a 0 depois que for fazer a conta. Então, isso não faz o menor sentido. Foca e gasta sua energia em outra coisa, como o Rafael falou, para você ter melhores resultados. E aí, eu acho que a gente pode fechar com uma pergunta bem geral para resumir tudo que a gente falou aqui, né? No geral, como é que eu posso fazer o meu atendimento valer mais? Ou seja, cobrar um preço maior pelo que eu faço, pelo que eu presto de serviço fisioterapêutico. O que é que eu posso fazer? Legal. Eu acho que a primeira questão, Lu, é você levar a experiência do teu cliente, do teu paciente, a ponto de superar a expectativa dele. Eu acho que isso para todo negócio, né? Porque quando existe uma superação de expectativa, existe aquele uau, aquele nossa, que show, nossa, não achei que seria assim. Né? Fez Isso mágica. gera um gatilho enorme, isso gera uma percepção de valor enorme. Então vamos lá, quem está lá, o paciente chega, dá oi, coloca no TNS, esquece, cuidado, hein? Cuidado. Esse modelo de negócio ele está fadado a um insucesso. E Tem que na minha levar perspectiva, é uma década experiência na que dura. frente, né? Né? Se tem esse modelo de negócio, já pensa como vai remodelar. Já pensa numa remodelagem. Um segundo ponto que é até um pouco curioso, eu gosto de trabalhar bastante com teoria de escassez. Né? Eu acho que assim, reduzir a agenda, não deixar a agenda tão aberta como opção de escolha do paciente, dá um sentido importante para o paciente valorizar o seu tempo. Você dizer assim, eu tenho 8 horários vagos no dia.
Isso é um pouco complicado, né? Gera uma expectativa no paciente de que não tem paciente ali rodando ali, né? Então ele vai lá, troca no horário, já que você está com a agenda vazia, boa tarde. Porque isso também diminui um pouco até a relação profissional que se tem. Um outro ponto, Lu, eu acho que assim, é uma gestão comercial profissionalizada. Quando a gente fala de serviços de fisioterapia, quando a gente fala de atendimento em fisioterapia e etc., a gente tem uma cabeça muito voltada para o cuidado, para o prontuário do paciente, né? E nem é uma visão tão prática de prontuário, mas é aquilo lá, vamos atender ele, ponto. E não funciona mais assim. A gente precisa ter uma gestão comercial, porque a gestão comercial é onde o paciente não te conheceu ainda. Ele não foi atendido por você ainda. Tem essa fase, né? É uma fase muito importante da gestão comercial. Então, ali, você pode gerar uma expectativa importante nele, né? E isso faz com que o serviço ele tenha um valor agregado muito importante, né? E depois você tem que cumprir isso, você tem que superar a expectativa. Vamos lá, né? É um trajeto que precisa se cumprir. E um outro ponto que eu acho que aí seria a cereja do bolo é o atendimento no foco, o atendimento com foco no desfecho clínico. Eu acho que isso é o crucial hoje. As pessoas pagam por solução de problema. É isso. As pessoas pagam por solução de... As pessoas não querem, elas não pensam em pagar, ir lá e estar sob intervenção fisioterapêutica porque eles gostam da fisioterapia. É porque aí eles sabem que a fisioterapia, a intervenção fisioterapêutica vai resolver um problema deles. Então eles vão lá e fazem essa consulta e se submetem à consulta, a atendimento, enfim. É como um exame. Ninguém gosta de fazer exame, mas faz porque sabe que ali você vai ter uma noção preventiva, uma noção de cura, enfim. Então, é preciso mudar a chave no sentido da gestão do cuidado daquele paciente ser focada no desfecho clínico, né? Na melhora, né? No prognóstico, para que a gente consiga resolver o problema dessas pessoas de uma forma mais ágil. Então, acho que seriam esses 4 elementos Muito bom. para a gente conseguir cobrar mais. Cobrar mais. Então, eu acho que foram vários insights aqui hoje, né? Eu destacaria alguns pontos principais. Primeiro, que preço precisa ser calculado com base nos custos, né, fixos e variáveis, e com base em quanto você quer receber. Então, eu acho que essa é o primeiro ponto importante. Preço não é uma coisa aleatória. E isso vai depender da localização, do nicho de pacientes, do deslocamento, os custos variáveis. Algumas pessoas colocaram aqui, ó, localização é bairro, é cidade, é gasolina, né? Então, a gasolina está aumentando toda semana, não tem como desconsiderar isso, tem que ser considerado. A primeira coisa eu acho que é essa, assim, preço pode ser calculado, existe uma fórmula, inclusive quem quiser ter acesso lá à calculadora, eu acho que é super prática, eu sempre falo dela, tá lá no site www.negociofisioterapia.com.br, você coloca lá calculadora, vai aparecer logo em cima, você vai lá e testa, nunca fiz, brinca um pouquinho, né? Faz esse exercício do custo fixo, do custo variável. Quem tem atendimento domiciliar tem praticamente nada de custo fixo. Então, coloca lá os custos variáveis, o quanto você quer ganhar e quantos atendimentos você dá. Enfim, vamos fazer lá essa brincadeira, porque eu acho que é um exercício importante para precificar. Acho que a outra coisa que você falou que a gente discutiu aqui é essa estratégia de posicionamento, né? Quem é o nicho de pacientes que eu atendo? Onde eu estou? Isso vai depender muito como você vai se posicionar no mercado. Não é se a cidade é pequena, se a cidade é grande. É como você, fisioterapeuta, vai se posicionar diante desse nicho de pacientes que você vai atender. E claro que isso tem a ver com sua expertise, com suas competências, com o seu posicionamento, mas também com o seu conhecimento em gestão. Então, se você tem um mínimo conhecimento para fazer uma gestão comercial, uma gestão de marketing, é claro que você vai ter melhores resultados. Conhecimento agrega muito valor. Acho que a terceira coisa muito importante que a gente falou muito aqui hoje foi sobre a experiência do paciente. O paciente, ele te procura para resolver um problema, solucionar.
A gente pode fazer uma comparação muito simples, assim, sobre essa coisa do preço. Quando um atleta tem uma lesão, ele quer uma solução rápida. Eles falam, os preços praticados na desportiva são altos, né? Diferente da cardiorrespiratória, depende do posicionamento do profissional e do que você vai agregar aquilo ali. Tem profissionais da cardiorrespiratória que trabalham com a Bíblia da prática baseada em evidências debaixo do braço. Então, eles entregam um resultado muito diferenciado, inclusive com essa, agregando valor, que for, Rafael deu alguns exemplos aqui, a gente pode dar 1000 outros, mas com diagnóstico fisioterapêutico, usando algumas medidas de diagnóstico e alinhando expectativas com o paciente, entregando relatórios extremamente completos, né? E isso também tem um poder de capilarizar e de agregar mais pacientes muito grande. Então, tem várias estratégias. Eu acho que o diferencial, Rafa, se eu fosse resumir tudo, é conhecimento e gestão. Né? O conhecimento e gestão é isso, porque você vai fazer gestão comercial, vai fazer gestão do atendimento, vai saber agregar valor, vai entender o que é a jornada do paciente, experiência do paciente, vai saber que preço é diferente de valor, vai começar a pensar em estratégias para ter um serviço diferenciado. Então, estudar a gestão é essencial, sim. É essencial porque você vai se posicionar de outra forma. Inclusive, você vai saber se posicionar, você vai ficar mais seguro para cobrar um preço maior, né? Porque você sabe que seu serviço tem um valor maior. Então, e tem algumas teorias, Rafa falou, a teoria da escassez. Eu não sei se todo mundo compreendeu o que é a teoria da escassez, mas essa coisa do que é escasso acaba tendo um preço maior, porque eu não tenho aquilo fácil, então eu vou pagar mais por aquilo. Eu vou valorizar mais. Isso você pode aplicar, por exemplo, na agenda. São teorias que podem ser aprendidas. Modelos de negócio, a gente falou o tempo todo aqui. No curso, a primeira aula, a gente fala de modelagem de negócio. Então, assim, qual a importância disso? Eu estruturar o meu negócio, eu como negócio, seja em atendimento domiciliar, consultório, clínica, se estruturar, descrever isso. Então, acho que ficaram aqui vários insights hoje para a gente pensar sobre preço de uma forma mais completa. Né, Rafa? Eu acho que hoje foi dado o recado. Você concorda comigo? Quer colocar mais alguma coisa? Não, eu concordo, Lu. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que desenvolver, a gente sempre fala isso, né? Desenvolver habilidades, competências, né? Gerenciais. E quando a gente fala de gestão, o pessoal, né? Acho que a gente está desmistificando, mas não é somente, né? Você ficar avaliando planilha, avaliando número, etc. Tem uma porção de caminhos, né? Que precisam ser percorridos. Tem muitos gestores que utilizam a lógica e eu acho que isso aí sempre a gente traz, né? O que te trouxe até aqui não vai te garantir para frente, né? Então, aprenda a fazer, né? E não existe melhor momento do que agora. Então, eu acho que é sempre essa mensagem que a gente tem que deixar, porque a fisioterapia cada vez mais ela se eleva, né? Ela se eleva e ela vai se distanciando, né? Aqueles que têm uma capacidade gerencial de uma produção muito mais sustentável daqueles que não. Então, tem que decidir para onde que vai, né? Mas é isso, Lu. É isso. Gente, antes de terminar, agradecer aqui ao Rafa pela nossa conversa aqui da segunda de primeira. Segunda de primeira, bora botar o nome nesse negócio? Segunda da gestão, segunda de primeira. Depois a gente vai inventar alguma coisa aí, para botar um nomezinho. Mas é sempre uma conversa muito rica, eu acho que ficam muitos insights, muita coisa boa para quem está acompanhando aí. Lembrar que os cursos, hoje eu coloquei lá uma caixinha aberta falando de outra coisa, e aí as pessoas, se vocês fazem curso, a gente sim, tem os cursos de aprimoramento em gestão que estão rodando, de clínicas e consultórios e gestão hospitalar. São cursos diferentes, tá? Para públicos diferentes, clínicas e consultório. É para pessoas que atendem em domicílio, querem começar uma carreira. Eu acho que isso é importante. A gente já teve aluno de último semestre, gente que estava começando o negócio, gente que estava revendo o negócio. Então, clínicas e consultórios é para esse público, que tem uma clínica, que tem clínica muito antiga também, um consultório muito antigo, quer rever, quer se atualizar na gestão. Clínicas e consultórios têm esse perfil. E gestão hospitalar é um perfil mais para quem atua no hospital. Não é só para gestor. A gente já teve vários alunos que têm visão de gestão, características de liderança. Fábio Dalto acabou de entrar. Um beijo, uma querida professora aqui
do curso. Um beijo, Fábio, uma parceiraça, uma super gestora também, com experiência aí vastíssima e uma formação ampla na gestão. Então, assim, são cursos diferentes para perfis diferentes. Teve gente que já fez os dois? Teve gente que já fez, inclusive, os dois ao mesmo tempo. Mas a gente sempre avisa, são 8 semanas, mas é uma pegada de muita discussão, de muito conhecimento. E eu sempre falo assim, ó, se a cabeça não ficar fervendo, se não ficar aquelas coisinhas assim depois da aula, meu Deus do céu, tem tanta coisa para aprender, é porque não funcionou. Se ficar assim, é porque está funcionando, é porque o aprendizado está acontecendo ali. Então, nossos cursos começam dia 27 de julho e dia 28 de julho. As aulas de gestão hospitalar são às quartas à noite e as aulas de clínica e consultório são às quintas à noite. É isso aí, Fábio. Vamos fazer nosso serviço valer mais. É esse o recado que a gente tem que dar. Vamos gerenciar melhor, vamos fazer nossos serviços valer mais, vamos liderar com mais empoderamento, com mais conhecimento. A gente tem um monte de exemplo bom aí de ex-alunos que decolaram, que estão assim movimentando bastante, inclusive nas redes. Eu gosto muito de acompanhar. Eu acho que quem não... Mas aí, claro, não é só eu falando, né, gente? Gestão, fisioterapia, negócio, fisioterapia, não pode falar diferente. Quem não tem habilidade gerencial vai ficar só super suspeita, mas vai ficando um pouquinho para trás. Então, bora para frente, que esse negócio de ficar estacionado nem ficar para trás não funciona, não. O negócio é para cima, para frente e avante, para ter os nossos serviços valendo mais, com preço melhor, com mais dignidade profissional, com essa percepção de valor social também. Isso que é muito bom. Quem quiser mais informações pode mandar nos nossos directs. Tem lá no site, tanto do Gestão como do Negócio, tem lá o link do site, vai direto para os cursos. Quem quiser ver foto dos cursos, tem uma abazinha lá no Gestão Fisioterapia com um monte de foto, que todo mundo que coloca, eu vou, ó, linkando a galerinha. A gente já está aí. Eu nem sei mais qual é a turma, mas eu acho que clínicas e consultórios já está perto da 10ª. Talvez estejamos indo para a 10ª turma agora. É gente pra caramba. Depois eu vou fazer as contas, vou pedir esse levantamento aí para ver quantos alunos a gente já teve. E gestão hospitalar é uma turma a menos, porque a gente lançou depois na sequência. Deve estar na 8ª, na 9ª turma. Mas é gente pra caramba aí para contar história. É isso, né, Rafa? A gente fica por aqui. Segunda, a gente está aqui de novo para conversar sobre gestão e sobre negócios na fisioterapia, tá bom? Ah, deixa eu fazer um convite. Amanhã eu vou participar de um evento online da HackMed. Coisas que o Gestão em Fisioterapia e o Negócio de Fisioterapia trazem aí para a vida da gente. Que vai ser um evento muito legal que a HackMed está promovendo. É gratuito. Quem quiser o link, só pedir no direct sobre empreendedorismo e liderança feminina. Olha que coisa legal na área de saúde. Tá, vou estar em São Paulo dia 15 e 16 de julho no evento também. Se Rafa quiser, ele vai para lá com a gente também. Mas para dar força, liderança e empreendedorismo feminino, mas ele tem que dar força. Só se é assim, gente. Tem que dar força. Com certeza. Isso aí, vai lá, vambora. Bem, porque por trás aqui nos bastidores, tá? Tem um monte de mulher, negócio de fisioterapia, gestão fisioterapia. O gerenciamento aqui é todo feminino. Por isso que dá certo, né? Por isso que dá certo, entendeu? Tem que ser maioria feminina. Por isso que o negócio anda. E é isso, gente. Na quarta tem uma live também bem bacana, que não aconteceu semana passada, mas vai acontecer essa semana, sobre o uso de aplicativos na gestão. E é isso, a gente sempre trazendo coisa nova e coisa boa para vocês. Fiquem atentos, participem, peçam informações, acompanhem, que eu tenho certeza que vocês vão sair ganhando, que o propósito aqui é, claro, para ajudar as pessoas a desenvolverem habilidades gerenciais e melhorar aí os resultados nos serviços. Rafa, meu querido, uma boa noite para você, um beijo. Tchau, Beijo, gente, boa noite. beijo, gente. Obrigada por Boa noite. acompanhar. Tchau, tchau.